O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem registro sanitário é inconstitucional. O tema foi julgado em um recurso extraordinário que discute a aplicação de pena alternativa à sanção prevista no Código Penal. Na sessão anterior, haviam votado os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Nunes Marques, que o acompanhou integralmente. Também votaram Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Esses dois com conclusões distintas do relator da matéria, que tem repercussão geral reconhecida. O caso chegou ao STF após a condenação de um homem que trouxe ao país um medicamento sem a documentação exigida em lei. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região optou por aplicar ao réu uma pena mais branda, de 3 anos de reclusão, com base na Lei de Drogas e não no Código Penal, cuja pena para o crime de importação de remédios sem registro varia entre 10 e 15 anos. Em discussão, a constitucionalidade da pena de prisão prevista no Código Penal para quem importa medicamento sem registro da Anvisa. Tanto o Ministério Público Federal quanto o condenado recorreram ao Supremo visando a anulação da decisão do TRF da 4ª Região. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A ação penal prescrita para as condutas previstas no parágrafo 1º, a linha B do artigo 273, é manifestamente desproporcional, o que eiva a norma de inconstitucionalidade material. No mesmo sentido, votaram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Marco Aurélio teve um entendimento distinto dos demais. Ele declarou a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal e determinou que outro julgamento ocorra no caso específico. Assento, portanto, a constitucionalidade do 273, como está no Código Penal, parágrafo 1º-B. Outro julgamento ocorra e declaro com isso o prejuízo do recurso interposto pelo réu. É como voto. Depois, o ministro Luiz Roberto Barroso reajustou o voto para se alinhar ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, por maioria, o plenário declarou a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem registro na Anvisa e determinou o retorno do processo ao TRF4 para revisão da pena aplicada ao condenado, devendo ser considerada a pena de 1 a 3 anos e multa prevista na redação original do Código Penal para o artigo 273. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento parcial ao recurso de Paulo Roberto Pereira, determinando o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para aplicação da tese jurídica fixada no julgamento de seguinte teor: é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal com a redação dada pela Lei 9677, reclusão de 10 a 15 anos de multa, à hipótese prevista no seu parágrafo 1º, B1, que versa sobre a importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273 na redação originária, reclusão de 1 a 3 anos. Na segunda parte da sessão, os ministros começaram a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra a omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso.